Eu sou o Anjo Vitor e hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Olá para você do outro lado da telinha, eu sou o Anjo Vitor e esse é meu diário digital rumo ao desenvolvimento pessoal. Hoje a gente vai falar novamente sobre autoconhecimento e dessa vez eu vou trazer para vocês aquilo que eu tenho prometido desde o início desse canal, que são os 50 fatos que fizeram eu me aceitar e me amar. Autoconhecimento, como o próprio nome diz, é você desenvolver uma consciência de si mesmo. Você se conhecer, você se aprofundar nessa relação íntima de você com você. E isso é muito importante porque ninguém conhece um ao outro 100%, só você se conhece e às vezes tem particularidades da sua vida que você só vai conhecer de fato, só vai conseguir desenvolver quando você desenvolver essa relação consigo. Bom, a ideia dos 50 fatos era justamente desenvolver um autoconhecimento sobre mim e aprender a desenvolver o amor próprio, o respeito próprio sobre mim. Então, hoje eu vim trazer e compartilhar com vocês quais eram esses 50 fatos e a gente comenta sobre eles logo em seguida. Primeiro era o meu nome Victor dos Anjos, minha data de nascimento 16 de fevereiro, sou do signo de Aquário, com ascendente em Peixes e Lua em Libra. Eu sou goiano porque eu me considero goiano. Eu fui no DF simplesmente para nascer, voltei e fui criado toda a minha vida no Goiás e, portanto, eu me considero goiano. Eu sou cristão e hoje, graças a Deus, eu frequento a igreja afirmativa, a Arena Apostólica Church, que é uma igreja na qual compartilha das mesmas linhas teológicas nas quais eu acredito e é onde eu vejo que eu tenho liberdade para adorar o nome do Senhor sem estar preso em religiosidade. Respeito é um princípio fundamental. Eu sou enfermeiro formado, atuo há 4 anos na área. Eu gosto de todas as áreas do conhecimento e muitas coisas me chamam a atenção. Eu falo inglês, infelizmente não fluente, porque eu preciso treinar e praticar um pouco mais, mas eu tenho um certo nível avançado no inglês. Eu amo esportes, principalmente o vôlei, e um dos meus sonhos era poder ter a oportunidade de praticar. E graças a Deus, de uns anos pra cá, eu consegui ter essa oportunidade, pratiquei, melhorei e hoje eu consigo jogar o vôlei bem, então estou realizado. Um dos meus sonhos é ter o corpo definido, ainda não consegui, mas um dia eu chego lá. Para isso eu preciso ter disciplina na academia e eu preciso criar vergonha na cara para isso. Eu sou muito intenso, isso é muito verdade, mas hoje eu tenho um filtro. Eu aprendi a desenvolver filtros para saber os momentos de intensidade, digamos assim, e ter filtro para algumas coisas. Eu não penso mais com sangue quente, digamos assim, mas isso não me inibe de ter sentimentos intensos. Eu amo livros e eu acho que livro é uma ótima ferramenta para você aprender mais, desenvolver mais vocabulário, aprender a trabalhar o raciocínio também. Inclusive, eu quero deixar uma recomendação de um dos últimos livros que eu li, que é As Crônicas de uma Analisadora, de Etelvina Alves, minha sogra. Esse livro é maravilhoso, ele é fino, fácil de ler, ela é psicanalista, então ele traz alguns tópicos muito importantes da psique, né, da mente. Então, fica a recomendação para vocês. Eu tinha autoestima muito baixa, ainda tenho um pouco, agora é um pouco melhor. Aprendi a valorizar muitas coisas em mim e hoje minha autoestima já está um pouquinho melhor. Sou uma pessoa muito educada, me considero uma pessoa diferente das demais. Hoje eu tenho plena consciência de que essa diferença é por conta de não seguir padrões, digamos assim. Querendo ou não, quando a gente é adolescente, tem muito aquele padrão do exato, do que você tem que ser. E eu sempre fugi disso, eu sempre fui o rebelde. Então, eu tenho plena consciência que é por isso que eu me considerava diferente. E se isso é ser diferente, então eu sou. Eu nunca tive pressa pra namorar, mas hoje, graças a Deus, eu namoro e estou noivo de um cara extremamente incrível. Eu estou muito feliz, graças a Deus. Eu amo a natureza e eu acredito fielmente que o poder de Deus se manifesta através da natureza e por isso que traz essa sensação tão gostosa pra gente. Eu sou muito adaptável, consigo me adaptar em diversas situações e diversos lugares
E aqui entra aquela questão que eu falei pra vocês no último vídeo do poder da resiliência, que é a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Eu sou muito carinhoso, eu amo cantar, mas não gosto muito da minha voz. Estou aprendendo a gostar da minha voz, faço aula de canto pra isso, mas apesar de eu amar cantar, eu ainda tenho dificuldade em aceitar e gostar da minha voz. Estou aprendendo agora. Não sou muito apegada à moda, ou melhor, não era. E isso eu paguei com a língua, porque eu virei modelo, fiquei modelando em uma época, agora não estou mais na ativa. Porém, já tem algumas coisas que eu ainda sigo para minha vida, como por exemplo o caimento adequado de roupas. Não gosto de pessoas que acham que o único jeito de fazer as coisas certas é do jeito delas. Pra mim, eu acho que cada um tem a sua habilidade e a sua forma de fazer as coisas. Eu detesto o ciúme possessivo, mas hoje eu entendo que também existe o ciúme de cuidado, mas o possessivo eu detesto, não gosto, não compactuo. Eu sou muito esforçado, não me considero que eu sou uma pessoa inteligente, eu me considero que eu sou uma pessoa dedicada e eu me dedico em tudo que eu vou fazer. Inclusive, fica a dica pra você, independente se você tem dificuldade ou não em alguma área, faça da dedicação a sua maior arma para vencer essa batalha. Consigo conversar sobre tudo, tenho vários assuntos, consigo falar sobre tudo, eu não fico muito preso a algo, eu não fico sem assunto para conversar. Mas hoje também eu tenho um filtro, eu sei que se eu estou conversando sobre alguma coisa, eu também não vou cortar o assunto e ir para outro de repente, né? Então a gente segue uma linha de raciocínio. Sou muito risonho, às vezes eu falo muito e eu sou muito criativo. Sempre tive o sonho de ter uma família unida e isso eu tive um sonho por muito tempo, porque eu tinha dificuldade em ter união com minha família, mas hoje eu tenho plena consciência de que também partia de mim. Eu não conseguia me abrir 100% porque eu não conseguia ser quem eu era. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter um relacionamento maravilhoso com minha mãe, com meu irmão, com pessoas muito importantes pra minha vida. As pessoas tóxicas eu cortei todas da minha vida e fica a dica pra você: corte as relações tóxicas da sua vida. Eu amo chuva e eu amo cozinhar. Cozinhar pra mim é uma atividade terapêutica e eu falei isso no último vlog aqui no canal. Se você não viu, vai lá assistir. Compartilhe do pensamento de que quanto mais conhecimento eu tiver, melhor. Eu acredito que a vida é repleta de leques de conhecimentos e quanto mais a gente obtiver, melhor, por uma questão de sobrevivência também. Sou uma pessoa muito humanista, penso em todas as pessoas do planeta e penso muito em formas de melhorar e ajudar a contribuir para um planeta melhor e para as vidas das pessoas melhorarem também. E eu acho que isso deveria ser um pensamento que a maioria dos políticos deveriam ter, ao invés de ficar nessa briga de um lado ou de outro, mas pensar de fato na população, que é o que importa. Tenho um sério problema com apego a datas comemorativas. Eu gosto muito de algumas datas comemorativas, mas eu tenho um problema, por exemplo, daquela velha briguinha de que o Natal não é uma festa cristã, não sei o que lá e blá blá blá. Bom, pra mim é. Se pra você não é, tudo bem, mas pra mim é, e o que importa é o motivo pelo qual eu estou comemorando aquela data. Eu acho que as coisas só são erradas quando são usadas inadequadamente. Se você parar para pensar, existem muitas ferramentas à nossa disposição que são ferramentas fundamentais, como por exemplo a internet. Mas quando que ela passa a ser algo errado? Quando ela é usada para coisas inadequadas. Isso se aplica em tudo na nossa vida. E se você parar para pensar, todo crime ou todo pecado eles só são considerados assim porque trazem um mal com eles. Então, no momento que algo não traz um mal com ele, eu não considero como algo errado. Um dos meus sonhos é aprender a dirigir e ter carteira de motorista. Ainda não alcancei esse sonho, mas estou em busca de desenvolvê-lo ainda esse ano. Eu amo meditar e não necessariamente aquela meditação de ficar em lotos e não, mas eu amo meditar sobre pensamentos, sobre coisas e trabalhar a questão da respiração consciente. E isso se aplica um pouco na questão também de amar a natureza, de ter o contato com a natureza, que são ambientes favoráveis para a gente desenvolver esses momentos. Eu compartilho da ideia de que devemos aproveitar cada momento. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, quanto melhor a gente aproveitar os momentos do nosso dia a dia, mais a gente vai ter motivos para ser feliz, motivos para recordar no futuro. Eu odeio quando me tratam como criança. E quando eu escrevi isso aqui, foi em meados de 2018, e esse me tratar como criança, hoje eu vejo mais como um cuidado mesmo dos meus pais comigo, sabe?
Mas que naquela época eu via como uma chatice, como, tá me tratando como se eu fosse uma criança e não entendesse das coisas. Apesar que hoje ainda tem umas pessoas assim e me irrita profundamente. Mas os meus pais eu entendo que é uma questão de cuidado e pai e mãe é pai e mãe, né, gente? Eles sempre vão estar preocupados com você, independente se você tenha 60 anos. Eu odeio quando usam a frase, seu pai não te ensinou isso? Vou contextualizar. Quando eu escrevi isso aqui, também foi em meados de 2018, né? Todos esses fatos foram em meados de 2018, que foi quando eu aprendi a me amar. E nessa época, essa frase me irritava muito porque eu não tive um pai muito presente na minha vida. E hoje eu falo isso tranquilamente porque o meu próprio pai fala, ele reconhece, ele sabe. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação maravilhosa, a gente tem contato, tá tudo certo, tá? Mas naquela época era algo que me machucava porque vinha da minha própria família. E a minha família sabia que eu não tinha sido criada pelo meu pai, então era uma frase sem sentido. Mas hoje isso passou pra lá, não me importo mais e hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu pai e ninguém vai estragar isso. Eu adoro quando alguém chega em mim e fala que gosta de mim do nada, sem nenhum motivo. Eu acho que isso é uma questão de valorização da nossa autoestima, né? Isso se aplica a todas as pessoas. Quem não gosta de receber um elogio do nada? Eu sou muito pensativo. Tem uma amiga minha que ela até fala que a minha cabeça não para, e isso é muito verdade. Toda hora eu tô pensando em alguma coisa. Então eu penso sobre tudo, eu reflito sobre todas as coisas o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa muito humilde também. Eu acho que humildade é uma virtude que deve ser valorizada e seguida. Eu tenho um coração muito bondoso e às vezes isso soa como algo ruim, como se as pessoas pudessem pisar em mim. Mas assim, eu sou bondoso, mas eu não sou trouxa. Eu tenho o feeling, eu consigo ter a esperteza, eu sei o que as pessoas são comigo, eu entendo cada situação. Então não é porque eu sou bondoso que eu vou deixar as pessoas pisarem em mim. Detesto piadas e comentários homofóbicos, racistas e machistas e qualquer outra forma que menospreze as pessoas. Isso, na minha humilde opinião, é simplesmente uma falta de respeito, humanidade, e as pessoas que fazem esse tipo de brincadeira e comentário nem sequer deveriam ser chamadas de seres humanos porque não compactua uma coisa com a outra, não encaixa, sabe? Se você desmerece outro ser humano, eu não sei de verdade o que se passa na sua cabeça. Recomendo que você vá fazer terapia, que tem muita coisa pra você tratar. Só lembrando que racismo e homofobia são crimes. Eu me achava estranho e eu acho que eu já falei isso aqui em um outro fato, que é a questão de ser diferente. Hoje pra mim isso tá tudo bem. Eu entendo que cada pessoa é cada pessoa e tá tudo bem, mas naquela época eu ainda queria seguir padrões. Hoje eu não faço mais questão. Eu sou eu e eu sou muito feliz sendo quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito observadora. Apesar de eu falar muito, de eu conversar demais, eu observo tudo e nada passa desapercebido ao meu redor. Eu pego todos os feelings, eu percebo tudo. Às vezes eu só não comento, mas eu já observei e percebi situações que às vezes você nem imagina. Ótimo para guardar segredos. Apesar de eu conversar muito e abrir muito a minha vida para as pessoas, se você me contar um segredo seu, ele está seguro comigo, eu vou guardar. Porque eu entendo que assim, eu posso falar da minha vida, mas eu não posso falar da sua. Então eu vou guardar o seu segredo comigo. E finalmente chegamos no último fato, que foi quando eu escrevi que eu precisava aprender a me amar e a me respeitar do jeito que eu sou. Depois desses 50 fatos, eu passei muito tempo refletindo sobre eles e sobre o que eles tinham trazido de bom pra mim. E eu acabei escrevendo uma carta depois, falando que eu precisava aprender a me amar, que estava tudo bem, que defeitos e qualidades constituem uma pessoa e que eu não posso ficar apegado apenas nos defeitos e nem apenas nas qualidades. Eu preciso ter esse equilíbrio das duas coisas e ver o que é bom e o que é ruim que precisa melhorar. Ao mesmo tempo, também eu aprendi que a gente não pode se guiar unicamente pela cabeça das pessoas. A gente precisa aprender a desenvolver a nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento para a gente poder, de fato, saber o que fazer, de fato, poder crescer. Então, depois disso eu aprendi a me desenvolver, sabe? E eu consegui a desenvolver o respeito próprio, o amor próprio. Então, eu acho que o amor próprio, acima de todas as coisas, é você se respeitar. Bom, então no vídeo de hoje a ideia era compartilhar com você esses 50 fatos que são coisas muito pessoais pra mim
mas que me ajudaram a desenvolver o amor próprio e o autorrespeito e a autoconsciência. Então, fica o dever de casa para vocês. Também crie os seus 50 fatos para fazer você refletir na sua vida ou alguma outra ferramenta que te ajude a desenvolver o autoconhecimento para a gente poder se desenvolver e evoluir. Curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou desses fatos, se você se identificou ou não. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloque aqui nos comentários também. Compartilhe com todos os seus amigos em todas as suas redes sociais e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações desse canal. Quero lembrar que eu também tenho Instagram e TikTok, o link tá aqui na descrição. Então a gente se vê na próxima semana. Um abraço do anjo para vocês e até o próximo vídeo.